Pessoal, agora para nós darmos continuidade nesse processo, o que nós iremos fazer? Nós precisamos criar um banco de dados, no caso que eu vou usar o SQLite 3. Se você não sabe nada sobre SQL, tem uma playlist aqui também dentro do canal só sobre Python com SQL, você pode fazer ela, tá? Aqui eu vou usar alguns comandos bem simples, você pode fazer aqui tranquilamente. Qual que é a ideia, galera? Assim que ficar rodando esse processo, a gente salvar o log, né, de processamento. Porque pensa que eu vou executar isso todo dia, então eu preciso salvar essas informações, né? Ah, poderia salvar em Excel? Poderia, mas não recomendo porque você vai ter que ficar empilhando informação e às vezes se você for executar 1000 vezes isso no dia, em pouco tempo, talvez você vai encher muitos Excels. Então eu não recomendo, tá? Eu recomendo você deixar criar um banco de dados. Para isso, eu vou vir aqui no desktop, vou criar em New Python 3 e vou criar aqui um script para fazer a criação do banco de dados, tá? Vou pôr aqui, ó, criação banco de dados. Beleza? Vou dar um rename, certo? E aí eu vou importar aqui o SQLite 3, tá? Depois depois o que eu vou fazer, gente? Vou criar um banco de dados. Tá? E basicamente, eu vou chamar ele de conexão. Minha conexão vai ser o SQLite 3, tá? Ponto connect. E aí você vai definir um nome para ele, que eu vou chamar de banco de dados, ponto db, tá? E depois a gente precisa apontar para ele. Então tudo que eu for executar, eu vou ter que usar esse cursor aqui, que basicamente é a conexão ponto cursor, tá? Lá na playlist eu explico certinho como funciona, mas basicamente eu estou criando um arquivo que chama banco de dados. Ele vai ser um SQLite 3 e toda vez que eu for fazer uma execução, eu preciso apontar para ele para o Python fazer a conexão, tá? Vou executar esse processo. Assim que eu executei, se eu for aqui na pasta do meu projeto, ele vai estar criado aqui, ó, banco de dados, tá? Acho que eu já tinha criado ele aqui antes, mas se for a primeira vez, ele vai substituir aí para você, beleza? Depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma tabela dentro dele, tá? Vamos criar uma tabela, tá? Para a gente criar uma query, eu sempre gosto de trabalhar dessa forma, tá? Eu vou criar uma query SQL, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um create table, ou seja, estou criando uma tabela, que eu vou chamar de tabela processamento, tá? Dentro dessa tabela, eu vou enviar informações, né? E quais informações eu vou enviar? Todas as informações que estão aqui, ó, né? Então eu vou vir aqui, ó, ID rotina, vou voltar aqui, ó, nome da rotina, vou criar uma coluna com o nome de usuário, vou criar outra coluna com o nome de máquina, né? Vou criar o sistema operacional, vou criar a data de início, tá? E assim por diante, tá bom? Gente, para ganhar um tempo aqui, eu já tinha feito ela aqui, tá? Porque não vale a pena a gente ficar digitando essa parte. Então, o que eu fiz aqui, ó? Criei ID rotina, nome, usuário, text, tá? Só deixa eu ver se eu não... O nome tem que ficar exatamente igual, tá, gente? Tempo de execução. Então, ó, ID rotina, nome da rotina, usuário, plataforma, sistema operacional, data início. Aqui no meio do caminho eu fui mudando, né? Aí, se não tiver igual, vai dar problema na hora de imputar as informações lá na coluna, tá? Data término, tá? Data fim. Engraçado, né? Eu já tinha feito antes de gravar e troquei um nome. Tempo de execução. Beleza?
Então tá criada aqui a nossa query, você pode criar ela aí também, tá bom? E aí como eu executo isso, né? Então basicamente eu vou executar a função. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar lá meu cursor, né? Ponto execute e vou passar a minha query como processo. E depois disso eu preciso fazer um commit para ele fazer todo esse processo dentro do meu banco de dados, tá? Então eu vou executar. Ele me devolveu um erro dizendo que a tabela já existe, tá? Eu vou vir aqui, eu vou excluir esse banco de dados que eu já tinha feito ele aqui antes, tá? Vou dar um delete nele. Ele deu um problema porque eu tô com a conexão aberta, tá? Se você executou a primeira vez, vai funcionar. O que eu vou fazer? Eu vou fechar a conexão, tá? Vou voltar lá, vou executar e vou excluir ele de novo. Beleza. Aqui eu fecho a conexão com ele. E aí, galera, eu vou executar tudo novamente. Vou vir aqui, vou fazer as conexões, vou apontar novamente a criação da minha tabela. Já foi criado lá, vê que não devolveu nenhum erro. E vou fechar minha conexão. Então, a partir de agora, aquele arquivo banco de dados.db criou uma tabela e já está as informações lá, tá? Já existe essa tabela bonitinha criada lá no nosso banco de dados. E o que a gente vai fazer no próximo vídeo? A gente vai começar a empilhar essa informação para ir acumulando os nossos logs. Beleza? Então te vejo já já.